ferramentas tuas, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graça e paz a todos. Hoje a nossa lição é a menor lição do livro, né, em tamanho, mas eu acho que em profundidade e importância na nossa vida cristã, ela é gigantesca. Hoje o nosso tema é a igreja fora das quatro paredes. E depois para a Raquel colocar a imagem. E para iniciarmos, eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos dois versículos que estão ali em Romanos 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Hoje vamos falar sobre igreja. Só que, né, essa lição é uma continuação das lições passadas. Ela foi introduzida na semana passada pelo Beto, né? A igreja é o corpo de Cristo, organismo vivo, chamado a viver em comunidade, para congregar e adorar a Deus. É também convocada a sair para fora do templo e resplandecer como luzeiro neste mundo. E é isso que nós vamos falar hoje. Eu gostaria de iniciar retomando uma analogia que fizemos em umas lições atrás, com relação ao sal. Aqui está o sal, né, bonitinho, nesse saleiro. Se eu fizer agora uma pipoca para vocês, né, e só estourei o milho e começo a entregar para vocês, né, alguns não vão gostar muito. Por quê? Porque a pipoca ela não tem muito gosto em si, né? Porque não tem sal. Agora, se eu colocar um sal, aí a pipoca passa a ter gosto. Então, se o sal estiver aqui dentro dessa embalagem, dentro desse saleiro, ele não tem muita utilidade. Ele só vai ter utilidade quando eu colocar ele na comida. Aí ele passa a dar sabor àquela comida, né? Dentro daquele saleiro, então, ele tem o poder de transformar aquela pipoca sem graça em uma pipoca com gosto, em algo delicioso, né? Se a gente for ver todas as funções do sal, a gente vai ver que o sal conserva, o sal dá sabor, realça o que é bom, né? É um elemento bem interessante. E é como eu falei, se ele estiver ali dentro dessa embalagenzinha, desse saleiro, ele não tem muita utilidade. Assim também somos nós, né, como servos de Cristo. Se a gente ficar só dentro dessas paredes aqui, a gente vai ser como o sal. A gente tem potencial, a gente pode dar sabor, a gente pode transformar. Só que se a gente estiver aqui dentro, a gente não vai transformar. Lá fora, né, o bairro à nossa volta, a sociedade à nossa volta, está ali, carecendo de algo transformador, né, de algo que dê sabor. E nós temos isso. Nós temos o nosso Cristo. Então a gente precisa, assim como o sal, sair dessa embalagenzinha e ir para a comida, temperar a comida, a gente também precisa sair dessas paredes. Amém? E é isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre a importância de irmos, de sairmos dessas paredes. Às vezes a gente tem um entendimento que igreja é isso daqui, são essas paredes, né, essa estrutura. Não. Né? A igreja de Cristo vai muito além disso. Nós somos a igreja de Cristo. E onde estivermos, nós somos a igreja de Cristo. Lá fora, no nosso trabalho,
somos a Igreja de Cristo. Na escola, nós somos a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é só esse templo aqui na rua Bom Jesus 520. A Igreja de Cristo está lá, né, na Jacinto Gomes 567. Está lá, qual é o teu endereço? Na Moçambique 180. Qual é o teu endereço? É mesmo? Ah. Qual é o teu endereço? Oi? Não entendi? 127. É aqui Bom Jesus também? Na rua, é essa rua aqui? Bom Jesus 595. Então, onde nós estivermos, ali está a Igreja de Cristo. Não é só neste lugar. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Né? Esses dois versículos que lemos, né, ele vai ser a base para a nossa conversa hoje. Eu até faço essa analogia também, que a gente entenda esses dois versículos como se fosse uma espécie de bússola, uma espécie de GPS. Como que a gente deve se comportar como servos de Deus. Se a gente for ver ali, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente. Oferecer o corpo como sacrifício vivo. Antigamente, se a gente olhar lá no Antigo Testamento, a gente veria que os sacrifícios eram feitos com animais, né, que eram lá levados ao altar, queimados, né, assim que eles faziam. E Paulo aqui ele está trazendo algo revolucionário. Deus não quer mais isso. Né? Ele não quer mais que a gente, né, leve animais ali no altar. Ele quer a nossa vida. Não que a gente precise morrer, mas para que cada parte do nosso dia, nossos estudos, nosso trabalho, né, nossos passeios com os amigos, quando a gente pratica esporte, cada parte da nossa vida seja uma forma de honrar a Deus. Né? Ali no trecho também, não se amoldem aos padrões desse mundo. Né? Muitas vezes, a gente se comporta assim. Vamos imaginar essa água aqui. Deixa eu abrir aqui. O que é essa água? Essa água é um líquido, né? E ela não tem uma forma em si. Ela vai tomar a forma no copo que ela está. Se eu tivesse um copo quadrado, ela ia ficar com um formato quadrado. Ela aqui é meio cilíndrico, ela está num formato cilíndrico. Se eu colocasse essa água sei lá, num recipiente com forma de estrela, ela ia tomar a forma de estrela. Ela vai se moldando aonde ela está. E aqui o texto diz para nós não se moldarmos aos padrões desse mundo. O que acontece com essa água se eu colocar ela num copo sujo? Ela vai ficar suja. Né? Se eu colocar essa água num pote contaminado, ela vai se tornar contaminada. Assim também somos nós. O texto ele diz que nós não devemos nos moldar aos padrões desse mundo, porque ao fazermos isso, a gente se contamina com os padrões do mundo. Mas aqui não está falando que a gente não deva estar no mundo. A gente não deve se moldar aos padrões do mundo. Não significa que nós devemos ficar aqui dentro da igreja se protegendo das coisas ruins que estão lá fora. Não. Na verdade é o contrário. A gente é chamado para estar lá fora. Só que eu não vou me contaminar com as coisas que estão à minha volta. Esse é o nosso chamado. E, por fim, transforme-se pela renovação da sua mente. Né? Na última vez que eu trouxe a lição aqui, eu trouxe uma analogia com o celular. Né? Às vezes, o nosso celular, o que acontece com ele? Ele recebe uma atualização. Quem já viu isso acontecer? Às vezes, quando você compra um celular, o sistemazinho dele, que faz ele funcionar, ele atualiza. Ele ganha uma nova versão.
E o que acontece? Geralmente ele fica melhor, né? Ele fica uma aparência mais bonitinha, ele funciona melhor, né? As coisas que poderiam danificar aquele celular, né, estava exposto a vírus, alguma outra coisa assim, né? Com essa nova atualização ele fica mais protegido. Isso é, né, uma atualização do celular. E é isso que Deus ele faz nas nossas mentes. Como a gente viu na aula na última vez que eu estava aqui, né, ele também nos transforma, né, principalmente de dentro para fora, transforma a nossa mente, ajuda a pensar diferente, a ver as pessoas com mais amor, a ter esperança onde todo mundo só vê problemas, né? Mas a gente precisa deixar ser transformado pelo poder de Deus. Vamos voltar aqui para a nossa água. Aqui tem essa água, né? Ela é uma água, né? Eu tô com azia, né? Eu comi alguma coisa que não me fez muito bem, né? Sou paulista, não estou acostumado a comer essas carnes gordas aqui do Rio Grande do Sul. Aí estou com azia. Essa água por si só, ela não vai melhorar a minha azia, né? Eu vou tomar, não vai fazer muita diferença. Agora, quando eu coloco esse antiácido nela, há uma transformação. Tá vendo? Aqui, ó. Ela está efervescendo, está se transformando. Agora não é mais apenas uma água. Ela se tornou um remédio para o meu problema. Aquela água ali que, a princípio, até me hidratar, mas não ia resolver o meu problema de saúde, agora ela resolve, né? Agora ela virou um antiácido, ela se tornou um remédio. Nós também somos chamados a passar por essa transformação. O mundo está doente e nós somos desafiados a deixar Deus nos transformar para que a gente se torne um remédio neste mundo doente. E será que a gente tem se tornado esse remédio? Será que a gente tem deixado Deus fazer essas efervescências dentro de nós? Esse é o nosso chamado hoje. Quando a Bíblia diz para não nos moldarmos, ela está nos alertando, né, como eu estava comentando ali com relação ao início do copo, que a gente até tem que estar no mundo, né? Só que a gente não vai se deixar ser contaminado pelo mundo. Por exemplo, isso daqui virou um remédio. Mas se eu pegar uma terra e jogar dentro dele, já não vai me fazer mais mal. Já não vai me fazer mais bem, né? Não vai melhorar meu problema. Ao contrário, pode causar até outros problemas. Nosso chamado é para estar no mundo, não nos contaminarmos com as coisas ao nosso redor. Eu me lembro também que na aula passada eu comentei sobre uma igreja, né, que foi Corinto. Corinto era uma cidade bem movimentada, era um lugar de passagem. Você lembra que eu falei que tinha aquelas competições, tipo as Olimpíadas? Então tinha gente de todos os lugares ali do mundo antigo que passavam por ali, né? E ali tinha uma igreja de Cristo. E qual era o desafio dessa igreja, né? Qual era o grande problema dessa igreja? É que ela estava se deixando contaminar pelas coisas ao seu redor. E aqui, essa primeira igreja, isso é Corinto, que eu falei na aula passada. E essa igreja que a gente viu hoje, Paulo está falando aos romanos, a igreja em Roma, outra cidade. Lá estava acontecendo um outro problema. Era uma igreja que estava deixando de levar a palavra, né, o evangelho da salvação, para fora de suas paredes. Eles estavam ficando só entre eles. E Paulo ele faz esse alerta. Então, que a gente possa aprender com essas duas igrejas, né? A gente não pode ficar dentro das nossas paredes, a gente tem que ir lá para fora. Mas lá fora a gente também não deve se contaminar com as coisas ao nosso redor. Ao contrário. É nós que devemos influenciar, né,
aonde nós estivermos. Amém? Deus, então, ele nos chama para algo totalmente diferente. Ele nos chama para a transformação. Para que a gente possa transformar, para que a gente possa ser o remédio que o mundo precisa. Nós temos esse remédio, Cristo Jesus. Nós temos o remédio, está aqui, ó, né? Cristo. Mas será que a gente tem deixado essa efervescência agir dentro de nós e, de fato, a gente ser essa medicação, levar essa medicação a quem precisa? Se a gente for ler todo o livro a carta de Paulo aos Romanos, eu até brinco assim, se a gente fosse pegar essa carta e transformasse ela numa série da Netflix, a gente ia ver 2 temporadas, né? Ia ter uma temporada, que era ali do capítulo 1 até o 11, né? Seria a teoria. Ali Paulo está fazendo um intensivão, ele está explicando o problema do pecado, a solução incrível que Deus dá através de Jesus e como a fé conecta tudo isso. É o manual, a base de tudo. Tudo aquilo que a gente viu nas aulas passadas. A gente estudou bastante, né, esse iniciozinho da carta de Paulo aos Romanos. Agora vamos à segunda temporada. A segunda temporada, ali do 12 até o 16, é a prática. É como se Paulo falasse, ok, já expliquei, né, vocês já maratonaram a teoria, agora é hora de ação. Quando a gente vai ligar um videogame ali, está lá, Start. Agora é a hora da gente apertar ali o Start. Né? Sair dessa porta ali e ir lá para fora. Levar a palavra de Cristo. Né? Outra analogia também que eu gosto de analogias, que eu acho que a gente entende, faz um link, né, uma conexão. E uma analogia que eu gosto também de pensar, né, da igreja, é como se ela fosse uma espécie de roteador Wi-Fi. Né? Tem ali o cabo que vem com a internet, está ali, ó, né? Passa ali, está ali o cabo. Meu celular, acho que está ali. Ele precisa da internet. Né? Se eu não tiver o plano de dados, enfim, vou precisar do Wi-Fi aqui da igreja. Mas se tiver só o cabo ali com a internet, meu celular vai conseguir se conectar? Não vai. Eu preciso colocar ele no Wi-Fi, ali no aparelhinho, no roteador de Wi-Fi. Quando eu coloco nesse aparelhinho, o sinal ele sai do cabo e se espalha pelo ambiente. Nós somos chamados também a ser esse Wi-Fi. Se a gente ficar só aqui na igreja, é como se a gente fosse esse cabo. A gente está vindo todo o conhecimento, está vindo aqui toda a internet, né? Mas se a gente está aqui, se não tiver esse sinal sendo espalhado ao nosso redor, não está adiantando muita coisa. A gente tem que ser esse Wi-Fi, espalhar essa mensagem, a mensagem de Cristo lá para fora. A gente aqui está recebendo. Agora é hora da gente espalhar, levar esse sinal lá fora. Cada um de nós temos esse chamado de sermos essa conexão de Deus com a nossa escola, com o nosso trabalho, com a nossa vizinhança. Se vocês forem verem, hoje eu não entreguei a lição, eu vou entregar na próxima semana que vem, né? Faltou Tony. Mas ali na lição ela vai trazer um termozinho que a gente usa, o pastor também já comentou em cultos passados, que é o termo grego eclésia. Né? É o termo original para igreja. E sabe o que significa eclésia? Assembleia dos chamados para fora. Era um termo usado inicialmente na política para cidadãos que eram convocados a sair de suas casas para tomar decisões em praça pública. Né? Ali tinha muitas cidades e estados que as decisões eram tomadas em praça pública. Então, aquelas pessoas que eram aptas a tomar essas decisões, né, os cidadãos que não eram escravos, homens, eles eram chamados ali na praça pública e as decisões que precisavam ser tomadas ali da cidade, eles tomavam ali. Né? Era assim que eles resolviam.
né, as suas coisas, né? Ou seja, desde a origem, mesmo quando esse termo não estava ligado à igreja, ele já tinha a ver com reunião do povo, mas com propósito público, lá fora, né? Essa palavra eclésia, desde o início, ela nunca esteve relacionada a prédio, né? Então, a gente não pode restringir a palavra igreja a prédio. Igreja não é só isso. Igreja somos nós lá fora também. E nós somos chamados, então, a fazer a diferença no mundo lá fora. Né? Será que conhecemos o lugar onde a gente está? Será que a gente sabe quais são os problemas que estão ao nosso derredor? Será que tem alguém precisando da palavra de Deus ali na minha vizinhança, no meu trabalho, na minha escola, minha faculdade? E uma vez identificado que tem, será que o que eu estou fazendo para mudar essa realidade? Será que eu tenho sido a voz de Deus nesse mundo de injustiça, preconceito, maldade? Ser igreja é agir. Né? Aqui, ó, foi transformado. Mas se eu não beber, né, ele não vai agir, vai ficar só aqui. Tem o potencial, já está pronto, já foi transformado, mas para que haja na minha azia, preciso beber. Para que esse mundo, né, tão ruim, de tantas injustiças, possa ser transformado, eu tenho que levar, né, esse remédio lá fora. Eu tenho que fazer com que as pessoas tenham acesso a essa medicação. Nós somos chamados a ir para fora, né, a evangelizar. Inclusive, na próxima lição, a gente vai estar falando, né, sobre a questão do envolvimento dentro da igreja. E tem algumas coisas dentro da igreja que a gente pode estar se envolver justamente com esse propósito de ir para fora. Né? Estava conversando com o pastor no planejamento. Né? Mais adiante, a gente vai ter as casas de paz. É uma forma de levar a palavra. Nossa igreja é uma igreja que bate na tecla do discipulado. Né? Alguns irmãos até já se colocaram à disposição suas casas, né, para terem grupos, né, de células, de discipulado, para estarem atingindo a sua vizinhança. Tem uma série de ferramentas que a igreja também proporciona para que a gente saia, para que a gente leve a palavra de Deus, para que a gente seja esse Wi-Fi lá fora. Mas a gente tem que se colocar à disposição para que Deus possa estar agindo através de nós. Nós somos ferramentas. É como se nós fôssemos ali na mão do jardineiro uma pazinha, é como se a gente fosse a mangueira ali com a água, é como se a gente fosse o regador. Mas essas ferramentas só terão utilidade se a gente se deixar ser utilizadas. Se o regador entupir ali a saidinha de água, ele não vai ter muita utilidade. Né? Se a pazinha ali ela começa a ficar torta, quebra, né, também não vai ter muita utilidade. Apesar de serem ferramentas, se elas não forem utilidades, elas só são um peso extra ali. Que a gente possa ser ferramentas usadas pelo reino, que a gente possa se colocar à disposição para sermos usados, né, na concretização do reino nessa terra. Amém. E por fim, né, falei que é uma lição pequenininha, mas é uma lição que tem um significado muito grande na nossa vida enquanto igreja. E por fim, a lição ali ela também traz, ela bate um pouquinho mais na tecla ali da igreja de Corinto, justamente nesse sentido de estarmos lá fora, mas não sermos contaminados. Hoje a gente vive uma época engraçada, né? Tem uma profissão que não tinha há uns anos atrás. Se eu pegar ali no início dos anos 2000,
não existia ainda. Que agora a gente está vendo, tem pessoas até que ganham bastante dinheiro com isso, que são os influencers. Né? O que são isso? São pessoas, né, ali no YouTube, outra rede social, que, né, fazem propaganda de alguma coisa, de um estilo de vida, de um produto. Elas influenciam as pessoas a seguirem aquele padrão, né, que ela está publicitando. E nesse mundo, nós que temos o melhor produto, nós que temos a melhor cultura, que é Cristo Jesus, será que a gente está sendo esse influencer? Será que a gente está influenciando o nosso mundo ao redor? Ou a gente está sendo influenciado pelos valores do mundo? Quando a gente fala da igreja de Corinto, é de uma igreja que era assim, né? Que passou por isso, era uma igreja que começou a ser contaminada pelos valores do mundo. E aí Paulo lhe fala sobre esse perigo da normalização. Coisas que eram claramente contra os ensinos de Deus, começando a ser vistas como normais. Né? O jeito de viver de uma cidade infectada pelo pecado, infectando a igreja. A linha entre ser luz do mundo e ser só mais uma lâmpada de balada estava desaparecendo. Estavam se acostumando com o erro, que já nem se incomodavam mais. Que a gente possa não ser assim. Que a gente possa não sermos influenciados pelos valores do mundo, mas influenciarmos. Se a gente pensar no potencial que nós temos para transformar a nossa nação, e muitas vezes a gente não usa, se a gente soubesse o potencial que nós temos para influenciar o nosso trabalho e a gente não usa, se nós soubéssemos o potencial que nós temos para influenciar a nossa rua e a gente não usa, acho que o momento ali né, no início do culto de perdão, acho que teria que ser prolongado um pouquinho mais. Que a gente possa verdadeiramente ser esse sal, que a gente possa realmente dar sabor a este mundo. Né? Ser cristão não é um evento de domingo, é um estilo de vida que impacta o mundo, de segunda a segunda. Deus não nos chamou para ficarmos confortáveis e acomodados aqui nas nossas igrejas, sentados na nossa cadeira acolchoada, né? Aqui protegidos do vento. Ele não nos chamou para isso. É importante estarmos aqui, porque aqui a gente se alimenta da palavra. Mas se ficarmos só aqui, a gente também não está cumprindo o ID. Então, encerrando essa lição, né, daqui a pouco os irmãos quiserem estar compartilhando alguma vivência, alguma experiência, também fiquem à vontade. Mas se eu fosse resumir toda essa lição, a gente poderia fazer isso com apenas 3 letras, né? IDE, ID. Que a gente possa não ficar dentro dessas paredes, mas que a gente possa ser igreja lá fora. Amém? Queria estar chamando o pastor também aqui à frente. Enquanto o Flávio falava, eu estava pensando, Flávio, achei excelente essa ilustração aqui, muito boa mesmo, a gente ser o meio pelo qual, né, o Espírito Santo de Deus pode se trabalhar a sua essência, né, e nos usar, né, apesar de ele ser o remédio, nos usar como meio pelo qual esse remédio alcança as pessoas. Mas eu estava pensando o motivo pelo qual a gente está aqui, né? O motivo pelo qual a igreja foi colocada aqui. O que levou os missionários americanos, quando olharam esse bairro, olharam aqui e disseram, não, vamos construir aqui, né? Na verdade, não foi aqui, era mais para frente, eram as 2 quadras aqui para frente. Do outro lado da rua? E aí o pessoal disse... Era na entrada da Vila Jardim. Por isso o nome Metodista Vila Jardim. Aí, pois é, aí pegou o nome, né? Aí não tem como mudar. Aí depois, mais tarde, acharam por bem botar a igreja para cá. Então, assim, por que essa região, por que esse lugar aqui, por que esse bairro, né? Eu acredito nisso que o Flávio disse. A igreja precisa ir para fora. E quando ele falou aqui do termo grego da palavra, o que significa, né? O que nos define como nome, né? É de fato já a gente ter essa característica de anunciar Jesus, né? De sermos missionários. É um desafio, né, Flávio? Mas é uma coisa assim que se o cristão não pratica o ID, como o Flávio disse aqui,
nós não somos cristãos, né? Nós precisamos pregar o evangelho em todo o tempo. Precisamos ministrar o amor de Deus para as pessoas lá fora. Muito bom. Eu tenho uma pergunta para fazer, Flávio, para todos nós aqui, né? Como que nós hoje podemos ser instrumento na mão de Deus para manifestar lá fora o amor de Deus e proclamar Jesus Cristo? Como? Na prática. Ontem eu fiz essa pergunta para os jovens, né? Como que pode acontecer isso? Pensa aí, vai. Como que hoje você pode fazer isso? Lá na tua realidade, do teu jeito, como que hoje você pode fazer isso? Eu gosto muito do exemplo da Maria, por exemplo. A Maria, ela tem um círculo de amizades e de vizinhos lá na casa dela, né? E de pessoas que ela conhece. E a Maria simplesmente vê alguém passando na rua, ela fala, vem aqui para dentro. Passa uma terça-feira, ela fala, vem aqui tomar um café. E nessa brincadeira, a Maria já trouxe umas 3 ou 4 pessoas aqui para a igreja, né? E a Maria mora aqui no bairro. Então a Maria, ela me lembra às vezes a mulher do poço. Vem ver, vem cá, vem ver, entra aí, né? Ela passa alguém na rua, ela chama para entrar. Então, assim, como que do teu jeito, da tua forma, onde você está hoje, você pode ser instrumento de Deus? Olha aí. Aham. Ah, ela copia e manda. Olha só. Santa Catarina para Cascavel, para Fortaleza, qualquer lugar. Olha aí que coisa boa. Mando para muito lugar, muito. E tem uns grupos que eu mando uns grupos daí. Aham. Então eu mando, acho que faz uns 3 dias eu quero parar, senão eu tenho que fazer. É isso aí, isso aí. Tem pessoas que é católico, meu vizinho, ele assim, vê que eu não mando, ô Zé, por que tu não mandou a palavra de Deus? É, tu viu só? Muito bom. Se alguém não escutou na live, né, ou na transmissão, a Zaira aqui comentou que ela transmite mensagens pelo WhatsApp para muitas pessoas, mais de 100 pessoas, e para muitas cidades, né? Tem pessoas que eu não quero mandar, eu não sei se eu mandei para ti. Mandou, inclusive, sim, mandou sim. Pode mandar. Eu já apertei ali e foi. Pode mandar. A Zay mandou testemunhos e textos até para mim. Então, assim, isso é um jeito muito bom. Essa é a resposta que nós precisávamos. Como que do teu jeito, da tua forma, dos recursos que você tem, você pode fazer isso? Mas eu não vou mandar, mas tem pessoas que nem gostam. Não, mas eu tenho que mandar. Ah, mas é que não gosta e só ignora. Mas às vezes a pessoa não gosta, viu, Zay? Só que daí vai chegar um determinado momento, um dia que ela lê. Ela serve outros deuses, né? E eu mando para ela todo dia. E ela não disse que não era porque era para mim parar de mandar. Aham, E todo dia ela bota alguns dias para mim. aham. Sei que ela é do lado, sabe? Sim, aham. É, mas um dia a gente precisa vencer do cansaço, né? Um dia o povo pode... Porque ela era muito nervosa, chorava muito temporário. Eu disse, não precisa ter medo. Não, e às vezes acontece uma coisa aí. Às vezes as pessoas ouviam na escola no ensino médio, me chamavam de Marquinhos de Jesus. Aí eu estava lá no ensino médio e falava de Jesus para meus colegas, levava violão para a escola, tudo bem. Muitas pessoas não davam bola. Tinha uns 2, 3 que davam bola. Mas sabe o que acontecia? Algumas pessoas só que davam bola, a maioria não prestava atenção. Mas quando morria alguém, quando a pessoa perdia um ente querido, quando estava com dificuldade, me chamavam. Falou, Marcos, tu que é assim lá com Deus, né? Tu ora pela minha família, tu lembra de mim lá nas tuas orações. Ai, que engraçado, né? Que interessante. Desprezam um monte, mas quando precisa, eles lembram da gente. Era muito de vir na igreja. E vinha, depois ele ficou bem, tá? Aham. Ele vinha para me acompanhar, só não era muito. Quando ele perdeu o irmão dele, ele ficou muito sofrido. E daí ele começou a vir com vontade, sabe? Ele passou pelo vale, daí ele viu que Deus precisava muito. Precisava de Deus. O irmão, o único que ele tinha ainda morreu bem novinho, bem novo, hein? 45 anos. Deu Aham. neurismo. E daí ele ficou bem firme na igreja. Olha aí. É isso aí. Então, quando pintar a oportunidade, as pessoas vão até te procurar. Como o teu vizinho lá disse, lá, teu amigo católico, que disse, ó, não mandou para mim o texto hoje, Eu né? saí de viajar, eu acho que eu nem lá não pegava. Daí, quando eu vi a mensagem, ô, Jair, por que tu não mandou a palavra hoje? Amém, gente? Amém? Isso aí, Maria. Oi, Alexandre. Professor, é pro Flávio, é para ti a pergunta, Flávio. Isso. Isso. Isso aí. Isso aí, Alexandre. O Alexandre disse aqui que na sua casa, no seu endereço, onde você mora, pode ser extensão da igreja, fazer um culto na casa. É isso aí, gente. Que a nossa casa seja extensão. A casa do André já foi ponto missionário, né, André? Então isso é importante, precisamos resgatar isso, André.
Tá bom, gente? Amém? Do nosso jeito, a nossa forma, ali como Deus for ministrar. Mais alguém quer compartilhar? João? Pronto. Então, meus amigos, vamos ficar em pé? Vamos orar, vamos ser gratos ao Senhor. E agora, uma coisa interessante que o Flávio falou aqui que eu não quero esquecer. Nós não podemos nos amoldar com o mundo, mas transformar-nos, né? Aí a pergunta que me fez aqui de manhã o Espírito Santo é: a metodista Vila Jardim hoje está sendo influenciada pelo bairro negativamente? Não. Eu creio que não, né? Acho que não tem nada, os funk, as doideiras aqui, né, em volta aqui, os caras que passam empinando moto aqui na frente. A princípio, eu acho que não tem nos influenciado negativamente. Mas aí vem a segunda pergunta. Nós estamos influenciando nosso bairro, a nossa volta, positivamente? Aí é complicado, né, Maria? Eu acho que não estamos fazendo isso como deveríamos. O fato de ter a porta aberta, é claro que a gente já serve. Servindo a comunidade que faz parte aqui da igreja, né, os irmãos que estão aqui em volta, ok? Mas eu acho que dá para melhorar, né, Maria? Dá para melhorar. Então, essa lição vem em bom momento. Precisamos pensar, como igreja, como que a gente se posiciona e se torna esse remédio de cura, né, para esse bairro à nossa volta, para os irmãos à nossa volta, de maneira mais precisa, mais profunda, né? Olha que interessante. 2 perguntas. A primeira, não, graças a Deus ninguém está nos influenciando negativamente. Então, passei, né? Não, tem a segunda. Você está influenciando positivamente, o influencer, né? Você está sendo remédio, água, para quem aqui está aqui em volta? Se a resposta for não com tanta profundidade, precisamos corrigir. E aí quando Deus corrige é porque Ele ama. E coisa boa, né? Porque se a gente escutar a voz de Deus aqui, a igreja vai crescer. E nós vamos salvar pessoas para a glória de Deus. Então precisamos ouvir a correção de Deus nessa manhã. Vamos orar? Amado Deus, te agradecemos por essa lição. Te agradecemos pelo professor Flávio, Senhor, que trouxe aqui algo muito profundo para nós. Simples, como ele disse, uma lição curta, simples, mas geralmente são esses remédios pequenininhos que têm um grande poder. E, Senhor, eu te agradeço porque, embora a lição seja curta, a tua palavra nunca é pequena. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos corrige essa manhã, o Senhor nos trata essa manhã com amor, pedindo para que nós nunca esqueçamos que aquilo que nos define, igreja, significa, na sua própria palavra, na etimologia da palavra, significa aqueles que se reúnem e que transformam as coisas à sua volta. Pedimos o teu perdão, Pai, quando a gente, ao invés de transformar o ambiente, somos transformados pelo ambiente, somos transformados pelas pessoas de maneira negativa. Pedimos o teu perdão. Só queremos ser transformados pelas pessoas que estão em Ti. E aí nós sabemos que é o Senhor que está nos transformando para melhor. Mas, Senhor, nos demais, permita-nos que nós sejamos agentes transformadores. Que nós possamos pensar a igreja para fora de 4 paredes e entender que o Senhor tem para nós uma grande bênção, que é nos usar como remédio para um mundo que está doente e com uma doença terminal, cuja morte é o fim. Por isso, Senhor, pedimos a Tua bênção sobre nós nessa manhã, para que possamos ouvir essa lição, aprender a Tua palavra e agora praticá-la, Senhor. Cada um do seu jeito, lá na sua casa, no seu endereço, no seu trabalho, como for, tenha sabedoria, tenha criatividade, tenha ali intrepidez, ousadia para proclamar o Teu nome. Nós queremos que as pessoas à nossa volta sejam transformadas, influenciadas por Ti e somente por Ti. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, gente. Tenham um bom domingo, bom almoço, boa semana, em nome de Jesus.